determinar necessariamente o procedimento do século I na Judéia, o édito indica claramente que a prática de registro por motivo de imposto na casa da família não era excepcional. Ou seja, comprovou-se que de fato isso era realizado. Então dizer que isso é um absurdo, que isso nunca foi feito, já não é possível, uma vez que foi realizado em época próxima, ok? Em província vizinha. Então temos aí algumas evidências muito sérias, né? Maria pode não ter precisado voltar para Belém, mas sem dúvida alguma acompanhou José porque não desejava ser deixada sozinha. Apenas José entenderia o segredo de sua condição, e o nascimento da criança em Belém provavelmente provocaria menos comentários do que em Nazaré. Na época em que eles voltassem para Nazaré, alguns anos depois, poucas perguntas seriam feitas. A relação de Herodes com Augusto, na época deste censo, era precária. Augusto, segundo Joséfo, estava irado com Herodes porque este havia declarado guerra aos árabes sem a permissão romana e tinha, com isso, colocado em perigo as fronteiras de Roma. Ele escreveu a Herodes dizendo que, embora anteriormente o tivesse tratado como amigo, depois disso o trataria como um súdito. É discutível se esta nota irada foi meramente uma ameaça ou uma declaração clara de política. Mas seja qual for o caso, Herodes foi advertido de que seria inseguro ignorar as preferências romanas. Augusto começara a exercer uma pressão política sobre Herodes, a qual este não ousaria resistir. Se Augusto pensasse em fazer um levantamento de todo o império, Herodes não estaria em posição de recusar cooperação. A sucessão de seu reino estava sujeita à aprovação de Augusto, e ele deve ter percebido que este espaço de tempo restante era curto. Se tivesse qualquer preferência com relação a seu sucessor, Herodes não poderia se dar ao luxo de ofender o poder que poderia confirmar ou negar sua indicação. Augusto, portanto, poderia ter exigido um censo do domínio de Herodes, mas pode ser que o processo do censo estivesse atrasado. De acordo com o ciclo de 14 anos, o censo deveria ter começado no ano 9 ou 8 depois de Cristo. Os judeus, no entanto, eram irrequietos e rebeldes e teriam se ofendido profundamente com qualquer aparente invasão de seus direitos por um poder estrangeiro. Se o alistamento pudesse ser conduzido sob o disfarce de um censo familiar ou tribal, a probabilidade de ofender a população seria menor, visto que este ato pareceria mais judeu em caráter. O relato de Lucas parece indicar que ele foi organizado por linhagens tribais ou de clãs, uma vez que os laços dos ancestrais de José foram enfatizados. Pode até ser possível que o censo tenha demorado mais tempo, se os problemas da família de Herodes e as dificuldades do Estado impossibilitaram uma ação imediata. Augusto também poderia tolerar alguma demora se percebesse que um procedimento mais gradual poderia evitar uma rebelião. Finalmente, a objeção de Schurer é de que o primeiro censo romano ocorreu sob o governo de Cirênio, depois que a Judéia se tornou uma província romana em 7 d.C., é baseada em sua interpretação de duas autoridades. Lucas diz: este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, Lucas 2:2. José também afirma que Cirênio, um senador romano que havia passado por outras magistraturas até ter sido cônsul, e que em seus relatos era de grande dignidade, surgiu neste momento na Síria, com alguns outros tendo sido enviado por César para ser um juiz daquela nação e levar em conta a realidade de seus habitantes. Joséfo especificou que esta fixação ocorreu em 7 d.C., quando Cirênio tinha agora disposto do dinheiro de Arquelau e quando os impostos chegariam ao fim, o que aconteceu no ano 37 da vitória de César sobre Antônio em Actium. Cirênio, ou Quirino, como algumas bíblias registram, Quirino, parece ter sido o oficial das finanças ligado ao procurador Copônio. O seu comando era independente do governador regular da província, embora houvesse uma associação entre os dois. Em nenhuma passagem do relato de Joséfo, porém,
ele afirma que a arrecadação do dinheiro por Cirênio em 6 depois de Cristo foi a primeira taxação. Ele não afirma em nenhum lugar que em 6 depois de Cristo foi a primeira taxação. Supor que a declaração de Lucas se refere mesmo à ação de Cirênio é consequentemente injustificado. É muito mais provável que a arrecadação de 6 depois de Cristo seja aquela mencionada por Gamaliel no discurso registrado em Atos 5:37, visto que ele a liga com a revolta de um certo judeu. Continuando aqui. A revolta de um certo Judas, visto que ele a liga com a revolta de um certo Judas, a quem Joséfo cita no mesmo contexto. O próprio fato de que Lucas especifica o primeiro alistamento sob ordens de Cirênio pode indicar que os 2 alistamentos foram conduzidos sob sua supervisão. Então, quando mesmo é citado ali o alistamento em Cirênio, não necessariamente aquele alistamento citado seria o primeiro. Então tem toda a probabilidade de ter havido um outro alistamento, sendo o alistamento primeiro aquele relacionado com o deslocamento de José para Belém, depois havendo um outro alistamento que provocou até a revolta, desse certo Judas citado por Gamaliel. Então temos aí situações de contexto, muitas delas foram questionadas durante um certo tempo, mas com o levantamento de outras evidências puderam então constatar, que de fato há muita margem, há muitos elementos para se acreditar na narrativa bíblica. A narrativa bíblica é de fato corroborada por muitos elementos históricos e geográficos da época. Há algumas evidências de que Cirênio esteve por 2 vezes encarregado dos assuntos da Síria. No primeiro dia de janeiro de 12 a.C., P. Sulpício Cirênio foi nomeado cônsul. Naquele mesmo ano, Marco Vipsânio Agripa, amigo de confiança e vice-rei de Augusto, e quem ele havia colocado como encarregado dos assuntos orientais, veio a falecer, morreu. E Augusto enviou Cirênio ao Oriente para agir como intendente, provavelmente no lugar de Agripa. Cirênio parece ter servido como comandante militar geral, página 154 agora, juntamente com os governadores provinciais civis. De 9 a 6 a.C., o governador da Síria foi Sêntio Saturnino, sob cujas ordens Tertuliano disse que o primeiro alistamento ocorreu. Tertuliano faz essa alegação de que foi debaixo das ordens de Sêntio Saturnino. Disse que o primeiro alistamento ocorreu, como já li aqui, de 6 a 4 a.C. O governador foi P. Quintílio Varo. Em 2 a.C., os 2 filhos de Agripa, Gaio e Lúcio César, foram reconhecidos como herdeiros potenciais de Augusto, e Gaio César foi enviado ao Oriente, onde foi colocado sob a tutela de Cirênio. Gaio morreu em 4 depois de Cristo, e Cirênio permaneceu no comando até ser substituído por Germânico, o nomeado de Tibério. 17 depois de Cristo. A linguagem de Lucas não sugere que Cirênio tenha sido procurador da Síria, mas apenas que ele estava governando ou no comando, hegemoneutons. Talvez a sua linguagem possa ser parafraseada da seguinte forma: o alistamento inicial ocorreu durante o comando de Cirênio sobre a Síria. O fato de Cirênio ter tido 2 períodos de administração ativa na Síria parece claro a partir da Lapis Tiburtinus, uma inscrição em mármore fragmentária encontrada perto de Tivoli em 1764. A inscrição registrou para a memória os feitos de um oficial romano que serviu durante o reinado de Augusto. Ele foi honrado com 2 ações de graça, aclamações oficiais, e a ornamenta triunfalia, ou a veste de honra de um general triunfante.
foi procônsul para a Ásia e por 2 vezes o legatus de Augusto no comando da Síria. O único candidato cujas qualificações se encaixam nessa descrição é Cirênio, e diversos historiadores proeminentes concordam que ele teve 2 mandatos no governo da Síria. As datas de sua administração são incertas, exceto por seu consulado de 12 a.C. O seu segundo governo na Síria, em 6 d.C., Ramsay calcula que os anos durante os quais Cirênio esteve administrando a Síria foram de 5 a 3 a.C., ou ainda antes disso. Embora este cálculo não coincida exatamente com o ciclo de 14 anos mencionado acima, é bem possível que o decreto de Augusto tenha sido obedecido com relutância por Herodes e que foi necessária a pressão do comandante-chefe de Origens para fazê-lo agir. Sêntio Saturnino governou a Síria em 9 a 7 a.C. Governou a Síria de 9 a 7 a.C. E Quintílio Varo de 7 a 4 a.C. Se a relação entre Cirênio e qualquer destes homens, ou ambos, foi análoga ao seu posterior relacionamento com Copônio, como foi anteriormente declarado, não há motivo para que Lucas não esteja certo quando diz que um censo foi iniciado sob as ordens de Cirênio. Ele pode ter sido proclamado durante a procuradoria de Saturnino e ter sido reforçado ativamente durante o governo de Varo. Lucas pode ter se referido a Cirênio em vez de aos procuradores, porque naquele tempo Cirênio, o embaixador imperial, era o verdadeiro chefe do governo. Provavelmente ele não morou na Síria durante todo este tempo, mas fazia o seu quartel-general onde quer que a sua presença fosse mais necessária. Ramsay conclui que o alistamento da Palestina foi prorrogado pelas causas descritas até o final do verão do outono de 6 a.C. Nessa época, Varo estava controlando os assuntos internos da Síria, enquanto Cirênio estava comandando seus exércitos e dirigindo a sua política estrangeira. Mais um comandante parece pertinente a respeito da alusão histórica de Lucas. Lucas não merece menos crédito pela exatidão histórica do que seria atribuído a Joséfo ou qualquer historiador contemporâneo. Lucas está no mesmo patamar de autoridade desses historiadores, ok? Tem a mesma autoridade e, olhando da perspectiva bíblica, tem mais autoridade por ser um autor revelado, certo? Por estar, de fato, ter recebido a revelação do Espírito Santo de Deus, a inspiração para a confecção desses textos canônicos. Temos aí o historiador Lucas. A sua observação do alistamento de Cirênio é clara, embora breve, e é mais nítida do que muitas afirmações feitas por Joséfo que são aceitas pelo seu valor nominal. Nem todos os detalhes foram confirmados por evidências externas, mas a confiabilidade essencial do relato de Lucas jamais foi consistentemente refutada. Na época, Stauffer mostrou que, muito provavelmente, a taxação de 7 d.C., que provocou a revolta de Judas da Galileia, pode ter consistido apenas da arrecadação de impostos que foram estabelecidos pelo levantamento que começou em 7 a.C. Temos aí essas contribuições, esses esclarecimentos, essas informações que de fato corroboram a narrativa bíblica e dão a Lucas a autoridade que lhe é devida, como um historiador bíblico, e que de fato faz menção de assuntos que são muito específicos daquela região, que muitas das vezes não serão citados por outros historiadores, ok? Flávio Joséfo, por exemplo, ou historiadores romanos, por ser muitas das vezes algo muito relacionado a um assunto interno ali daquela província, ok? E também o tema também é corroborado aí pelo relacionamento de Herodes, com Augusto, e que de fato Herodes estava em dívida, uma vez que havia promovido essa guerra não autorizada, e com isso, certamente, olhando
por um lado bastante lógico, bastante óbvio, certamente queria garantir a sua posição ainda, né, junto ao Império Romano, com isso nos levando a acreditar que ele obedeceria a ordens sem hesitar. Por exemplo, né, uma análise que se fizesse por meio do censo, né, e esse censo sendo vinculado a questões tribais para poder não despertar a ira dos judeus, que era um povo que estava sempre defendendo, né, a sua posição, tentando se livrar do jugo. Então, essa questão do alistamento conforme tribo para agradar a mentalidade judaica. E a própria questão do alistamento em si como um meio pelo qual Herodes demonstrar boa vontade, demonstrar que está atendendo às ordenanças de Roma sem qualquer tipo de hesitação. E assim temos a questão do alistamento de José. O contexto histórico da época, o poderio romano, a eficácia do governo romano e a questão do alistamento de José, né, na sua terra em Belém. Então, partindo aí dessa questão, que já abordamos um pouco também, né, falando aqui acerca do nascimento virginal, vamos ver profecias do Antigo Testamento, tá, o que falam, que apontam, que indicam de uma forma muito clara, muito objetiva, acerca do nascimento de Jesus Cristo como cumprimento dessas promessas feitas, né, desde o texto veterotestamentário. Mas eu quero ainda contribuir um pouco